Olá, meus amores, tudo bom? Mais um dia, mais uma segunda-feira para todo mundo que está aí começando, para todo mundo que está me acompanhando, todo mundo que já me encontrou hoje mais cedo, não é? Nós já nos encontramos, seja muito bem-vindo. Beijo no coração. E para quem a gente ainda não se encontrou, bom dia, boa segunda-feira, boa semana para você que está começando, graças a Deus, mais um dia maravilhoso, não é isso? Estamos começando mais uma live dessa semana. A gente já sabe que nesse canal a gente tem lives diárias de segunda a sexta-feira, às 10 horas de Brasília e às 14 horas de Brasília. As lives da parte da manhã são lives que são feitas, os modelos, sempre a partir de uma modelagem base, não é? E as lives da parte da tarde, a partir da modelagem do zero, é isso aí. E nós temos a maratona de iniciante. Hoje nós já tivemos a aula de hoje, né? Segunda, quarta, sexta, 7 horas de Brasília. Então fica ligadinho se você é iniciante, porque tem muitos detalhes lá para você conseguir aprender. Então, bom dia para você que eu não encontrei hoje de manhã e bom dia novamente para você que a gente já se falou, não é isso? Lembra que você precisa se dedicar aos seus sonhos, às suas metas para que você consiga alcançá-las. Você tem que se dedicar sempre ao máximo que você puder. É isso mesmo. Às vezes a gente está cansada, às vezes a gente fica frustrada porque uma coisa ou outra não deu certo, não é assim? Mas não é por isso que você precisa desistir. Você precisa seguir em frente, porque, como diz o ditado, é errando que se aprende. E é exatamente assim. Depois que a gente erra, por incrível que pareça e por mais triste que seja, porque a gente não quer errar, a gente já quer fazer e quer acertar, não é? Pois é, mas nem sempre é assim. A gente precisa, às vezes, errar, cair, para a gente conseguir levantar e fazer as nossas coisas certinhas. Então, que você não possa cair do primeiro degrau que você tropeçou, que você possa só se levantar, saber que mesmo que você caia, você tem que se levantar. E você vai se levantar com mais força do que a que você caiu da outra vez, não é assim? A gente caiu, levanta, caiu, levanta. É assim que a gente precisa estar focada nos nossos objetivos para que a gente consiga alcançar as nossas metas e os nossos sonhos, não é isso? Então, meus amores, a gente vai estar fazendo hoje essa blusa maravilhosa, não é? Super diferente, já super verão, né? Não é nem primavera, verão, já é verão, não é? Porque já é de alcinha com esse babado muito fofo. Tinha que ter um babado, não é, minha gente? Pois é. Então, vamos falar dela. Ela é uma blusa que ela pode ser feita com quais tecidos? Geralmente, já que é bem verãozão, já seriam os tecidos mais leves. Então, você poderia estar utilizando uma viscose, poderia estar utilizando um chiffon, uma musseline, um crepe, tecidos mais levinhos, tecidos mais molinhos, para que você consiga obter esse caimento e que você consiga também ter esse efeito que você tem na sua peça, não é isso? Agora a gente vai estar interpretando ela, mais ou menos para eu dar uma dica para vocês de como poderia ser feito. Eu vou vir aqui, ó, e nós já vamos falar sobre ela, né? Então vamos lá. Essa blusa, ela tem uma alça, né? Ó, nessa lateral, viram? Essa alça, você vai entrar aqui entre 3 a 4 centímetros, ó, do valor aqui do nosso ombro total, tá bom? Outra, ela tem um babado. Esse babado, a gente já visualizou que ele é um babado godê. Esse babado godê, ele te dá esse caimento bacana. Então, ela é de um ombro só praticamente, né? Ó, ela viria aqui retinha. Só que ela tem essa subida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que criar o nosso babado, mas quando chegar nesse pedacinho daqui, ó, a gente tem que inteirar esse pedacinho no nosso molde, não é isso? Por quê? Porque quando a gente faz o babado, a gente vai cortar ele somente aqui a circunferência, não é isso? A gente não vai cortar esse pedacinho. Então, depois a gente tem que colocar. E a nossa blusa, automaticamente, ela já é cortada com esse valor aqui, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem depois a alça colocada. Como é que eu meço o valor da alça? Prestem atenção. Eu vou medir aqui, ó, dessa ponta daqui
no meu molde, aonde eu tracei que aqui finalizou até o valor do meu ombro. Frente, eu vou fazer a mesma coisa com a parte das costas, tá? A mesma coisa assim que eu vou medir a minha alça. Sempre você deixa uns 2 centímetros de acréscimo, porque se você achar que tá muito apertada, você tem como folgar. Porque se ficar folgada, não tem problema, é só a gente apertar. O pior é ficar muito apertado e você ter que cortar outra alça, né? Basicamente, aqui embaixo, ó, é uma blusa padrão, normal, não tem mistério, você não precisa muito se preocupar com o restante das coisas que tem aqui, porque é uma blusa padrão que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, em relação aqui agora ao que eu preciso mostrar para vocês sobre essa questão da metragem. Eu vou falar ao certo no final, mas você vai esperar depois quando eu estiver cortando no tecido certinho para a gente bater o martelo em relação à quantidade de tecido que a gente precisa para estar utilizando, tá? Sim, ela fica bom, na verdade, em todos os tamanhos, na maioria dos biotipos, para quem tem pouco busto e para quem tem muito busto também, porque ela dá uma boa disfarçada. É uma peça que você pode usar tanto com sutiã como sem sutiã, tá bom? Então, vamos lá. Já falamos do tecido, agora nós vamos falar em relação à nossa modelagem. Vamos para a peça. Ó, nós estamos aqui com a nossa modelagem padrão. A nossa modelagem padrão é 1/4, né, do nosso molde. E esse 1/4 do nosso molde, o que ele tem de acréscimo aqui quando eu estou utilizando? Primeira coisa, eu acrescento 2 centímetros em 1/4 do valor do meu quadril, 2 centímetros de margem de vestibilidade, acrescento 2 na cintura. E nessa parte aqui da cava, eu acrescento meio centímetro, pelo menos eu coloco esse valor, por conta de quê? Porque eu não quero que a minha peça fique muito larga, porque ela não tem manga. Então, eu não acrescento muito. Tem gente que gosta de acrescentar bastante aqui, mas eu não gosto porque se eu acrescento muito, automaticamente aqui fica muito largo, tá? Então, você vai fazer sua peça piloto, você vai experimentar e você vai ver o que fica melhor para você. Vamos lá. Então, nessa blusa não tem a pence de cintura e não tem a pence de busto, ó, pence de cintura, pence de cava e nem a pence de busto. Mas isso não impede que você não faça. Se você quiser fazer, você pode fazer sim. Porém, quando você estiver fazendo essa peça, você já tem que saber que o seu molde aqui, ó, ele precisa estar dobrado. Aqui eu já tenho o molde da frente e eu tenho o molde das costas, não tenho? Então, eu preciso o quê? Abrir aqui a parte da minha modelagem, porque eu preciso fazer alguns traçados que eu vou mostrar para vocês aqui. O que eu vou precisar para acertar a minha blusa todinha? Eu vou seguir a minha linha aqui de cava, não é? Ó, seguir minha linha de cava. E na parte do ombro total, eu vou entrar entre 3 a 4 centímetros, que eu vou entrar aqui, ó. Entrei aqui, viram? E aí você vai definir se é entre 3 e 4 centímetros o valor que você vai entrar. O que mais? Nessa parte nossa aqui, ó, quando a gente vai fazer uma regata, a gente vem aqui, ó, e marca pelo menos o valor do nosso entreseio. Só pra gente ter uma referência, eu não tô dizendo que o entreseio tá na linha de cava, o entreseio a gente já sabe que tá na linha do busto. Porém, eu vou pegar o mesmo valor só pra gente ter uma referência. Geralmente, se a gente tiver que fazer uma regata, a gente não vai subir até aqui, ó, pelo menos 7 ou 8 centímetros a gente sobe, né? E aqui a gente faria, aqui, ó, a nosso pico aqui para fazer o nosso Vzinho. Não seria isso, ó? Ó, deixa eu traçar aqui, só para vocês conseguirem ter uma noção. Ó, não seria isso? Seria isso que a gente vai fazer. Só que essa peça, ela tem a alça bem para cá. Lembra que eu entrei 3 centímetros? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha alça, ó, até aqui. Vou traçar o valor dela, que vai ser pelo menos de 2 centímetros, ó. Tracei aqui, né? Então, esse valor daqui, ele vai vir, ó, pra cá, ó. Ó o que vai acontecer aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha curva, ó, e vou arredondar. Ó, eu tô arredondando, eu vou subir um pouquinho mais.
porque ela é como se fosse uma blusa, né? Então você vai pegar aqui, ó, mais ou menos a metade da sua cava, ó, a metade da sua cava aqui para baixo nesse valor da alça e você arredonda aqui, ó, para você ter a sua lateral, né? E o nosso decote do ombro, se nós entramos 3 centímetros aqui, né, do ombro, de um ombro para dentro, aqui dentro, nessa parte interna, onde a gente tem a parte do pescoço, né, do degolo, a gente vai entrar aqui, ó. Daqui do pescoço a gente pode abrir aqui, ó, 3 ou 2 centímetros. Eu vou deixar 2,5. De 2,5 você vem aqui, ó, e risca, ó, o valor total aqui. Então, você já tem aqui o seu valor traçado, né? E aí, você vai fazer como, ó? Você vem aqui, ele não tem aquele pedacinho, né? Ó. Ele tem aquele pedacinho da alça. Não é assim, ó? Que ele faz. Vamos voltar para lá, pra gente dar uma olhadinha? Olha aí, ele tem esse bicozinho que é feito, então ele meio que dá uma arredondada. Então, eu vou dar até mais uma bauloada, que é o que é feito nessa parte da modelagem. Então, em vez dele ficar reto, ó, ele pega aqui, né, ó, e ele faz essa sequência aqui, ó, desse arredondado aqui, ó, da nossa peça, tá? Então, é esse detalhe que você precisa saber. E daqui pra cá, ó, vai ser o valor da nossa alça, ó, da parte da frente. É esse pedacinho só aqui que eu tenho. Aqui no meu já tá dando aqui, ó, 7 centímetros, tá? De alça. Então, você vai pegar 7 centímetros de alça, frente e costas. Você aumenta ali pelo menos uns 2 centímetros, só pra você ter uma basezinha aqui. Então, aqui o que a gente faz? Arredonda, ó, acerta esse valor aqui, né, para não ficar esses bicos e vem aqui certinho. Então, eu vou cortar, fiz aqui o início só para vocês terem uma noção. Corre e deixa seu like se você não tinha deixado. Lembra que se você está me assistindo pelo Facebook, eu vou recortar aqui para melhorar a visualização. Se você está me assistindo pelo Facebook, lembra de fazer algum comentário se você tiver dúvida aqui pela plataforma do YouTube, porque eu não consigo visualizar você aí, tá bom? Ó, então, a base aqui da nossa peça é exatamente dessa forma, tá? Outra coisa que eu ia dizer para vocês, essa parte aqui, ó, do nosso molde, que ele vai dividir a frente, ele vai dividir as costas, só vai ficar essa diferença de um lado, porque do outro lado você já viu que vai ser a mesma coisa, é um igual para todo mundo, tá? Não precisa você nem fazer essa diferença. Então, é assim que vai ficar a sua modelagem, é dessa forma que você vai ter que cortar no molde. A única coisa que a gente vai tirar daqui, ó, e colocar para dentro, vai ser a parte da nossa alça, né? E aqui, nós vamos ter o nosso babado, que é um babado godê. Então, eu vou pegar para mostrar para vocês como que a gente faria o nosso babadinho godê aqui. Primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui, ó, e medir esse valor que você tem aqui, ó. Você vai pegar esse valor aqui para medir. Pegou esse valor para medir, vamos lá agora. Você vai pegar um papel, ó. A gente faz primeiro no papel para depois você cortar no seu tecido, né? Ó. Dobrou ao meio. Meu papel tá dobrado ao meio. Ó, eu vou abrir aqui só para vocês terem uma noção. Marquei o meio aqui. Você vai pegar aquele valor que nós somamos, ó. E você vai pegar esse valor e dividir pelo pi de 3,14. Pelo valor de 3,14. Ele vai te dar um valor aqui, ó. Esse valor que ele te deu na calculadora é o raio que você precisa colocar aqui, ó. Então, você vai marcar aqui, ó, ao longo dele todinho, tá? Ó. Eu vou deixar até meu papel dobrado aqui, que na hora de eu cortar fica mais fácil. Então, eu fiz aqui, ó. Marquei, ok? Marquei aqui, ó, o nosso raio
que foi o valor que eu somei que deu na calculadora. Agora, eu vou vir aqui marcando o quê? O comprimento que eu quero do meu babado, né? Então, eu venho, coloco a minha fita, ó, e venho marcando qual o valor que eu quero o comprimento desse babado. Seja muito bem-vindo todo mundo que está chegando. Você que está no Facebook me assistindo, corre para cá, vem aqui para o YouTube e me fala se você está no Face, dá um oi aqui para a gente ficar sabendo. Qualquer dúvida e comentário, você que está no Face, você precisa me passar aqui na plataforma do YouTube, porque eu não consigo responder você por aí, tá bom? Vamos lá, então fizemos agora o nosso babado. Olha aqui. Vou acertar aqui meu papel. Cortar, ó. Eu coloquei esse comprimento de babado com 20 centímetros, tá, meninas? Ó. Peguei agora a minha peça, olha aqui. E esse valor do meu babado, né, que é um meio godê, eu vou encaixar ele todinho aqui, ó, né? Ó. Eu vou vir aqui, ó. Você vai vir aqui com o babado todo encaixando. Esse valorzinho que fica aqui, ó, que às vezes no papel vai sobrar, não tem problema, porque a gente já sabe que quando a gente corta o godê no tecido, o godê sempre abre um pouco mais. Então, automaticamente, esse 1,5 cm que tá faltando aqui, quando eu cortar no meu tecido, ele já vai abrir, não é isso? E aí, você precisa pegar esse valor para você encaixar aqui. E agora, você tem duas opções aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, encaixando aqui, ó, o teu babado todinho nesse decote. Agora, você também pode, se você quiser, ó, vir aqui, encaixou aqui, reto, né? Ó, fez ele aqui todo retinho. Olha aqui. Vou colocar aqui todo retinho ele aqui, ó. Ó, botou ele todo retinho. E nesse momento aqui que você encaixou, que você vai calcular, você pode vir aqui e acrescentar esse pedacinho. Mas nem tem necessidade de você acrescentar aqui. Por conta de quê? Que automaticamente, como o tecido também é molinho, quando você fizer essa vira e colocar ele aqui, ele já vai se encaixar. Se você observar aqui, ó, vamos ver a foto aqui, ó, ele já tem uma quedazinha maior nesse detalhe, justamente por conta dessa curvinha que ele faz. Mas você pode também, eu vou mostrar para vocês como colocar, tá bom? Vamos lá, você pode repetir o valor que você calculou antes de dividir pelo pi. O valor que nós calculamos é esse valor daqui, ó. Frente, a parte da frente você calcula essa lateral, né? Esse meio frente seu, de uma ponta da cava até a pontinha do seu ombro, onde você vai fazer esse ombro só. Esse valor você vai calcular e esse valor você vai dividir pelo pi de 3,14, tá? O resultado vai ser o raio que você vai colocar, como eu expliquei ali, tá bom? Então, já fizemos aqui, eu vou cortar no tecido e quando eu for cortar essa parte do babado, eu vou mostrar para vocês como que você poderia estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu não vou fazer o meu estampado, gente, eu vou fazer o meu liso, num tecido liso que fica melhor, tá? Era o que eu tenho também. Então, eu vou fazer o meu nesse chiffon, nesse crepe, aliás, é um crepe coral, tá? Essa blusa é bem fácil, gente, de fazer, por incrível que pareça. Não tem muito mistério, não. O que você precisa prestar atenção é só nesse detalhe mesmo, dessa parte do babado, esse detalhezinho aqui, que é mais chatinho pra você. Mas, no geral, não tem problema também, tá bom? Outra, é uma blusa que você pode fazer mesmo não tendo a sua overlock, né? Você pode fazer ela toda na costura francesa, até porque o acabamento dela, se você já percebeu, é um acabamento até fácil de fazer por conta
do... Como é que se diz? Por conta do acabamento que a gente tem aí do babado, né? A gente não tem um babado que ele mesmo vai fazer o acabamento. Então não é difícil não, tá? Então vamos lá. Deixa eu posicionar aqui, ó. E aqui você vai posicionar o meu tecido tá aqui dobrado em 2. Você vai posicionar de uma forma que você já consiga cortar, né? A parte da frente e a parte das costas. Eu vou cortar aqui os 2 de uma vez e depois, meninas, eu vou fazer essa diferença aqui, tá? Só vou tirar aqui a parte da cava e do ombro, né? Que é pra parte da frente. Porque assim eu já corto de uma vez só, tá? Ó. Então, posicionei meu tecido. E essa blusa, ela é bem prática, é uma blusa também que dá com tudo, né, gente? Para todas as ocasiões, assim, você coloca. Não é uma blusa que tem muito decote. Bom, margem de costura. Nas laterais, na parte de cima, você pode deixar 1 centímetro, 1,5 centímetros. E na parte de baixo, você deixa para bainha, pelo menos uma bainha comum, deixa aí uns 4 centímetros ou 5, tá? Já é suficiente para você fazer a sua bainha comum aí, tá bom? Tecido mais mole, se você também não tem muita experiência, claro, não são todas as peças que dá para você fazer isso por conta do que eu vou falar agora. É bacana quando você põe também um papel seda embaixo, ele ajuda muito. Só que algumas peças, dependendo do tamanho, não adianta. Por quê? Porque o papel seda não tem de todos os tamanhos. Então, uma peça ou outra menor, você consegue sim, tá tendo essa opção, né? Ó, então aqui mesmo, eu já vou virar aqui, né, a minha parte do ombro. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver. E vou cortar aqui, ó, essa parte da cava, né. Vou pegar aqui a minha frente, ó. Pronto, cortadinho aqui. Eu já vou pegar esses alfinetes automaticamente, ó, para eu já marcar aqui as minhas laterais. Você já pode fazer isso até para você não se perder, né, na sua peça. Ó, já venho aqui, já marco meu ombro. Ó. Corre, deixa seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Você que está me assistindo pelo Facebook, as lives e os vídeos, elas só ficam gravadas aqui no YouTube. Então, corre para cá, se você tiver alguma dúvida, fala com a gente, tá bom? Pra gente ficar sabendo e pra gente poder ajudar você. Então, gente, a parte da blusinha frente e costas já tá aqui cortadinho. O que eu preciso agora? Cortar meu babado, né? E agora, eu preciso totalmente ter muita calma nessa hora, porque eu vou vir colocando aqui o meu babado, ó. Olha aqui. E eu vou vir acertando ele aqui todinho, né? Ó. Se você tiver que fazer essa parte sua da modelagem no tecido, como um TNT, por exemplo, é até melhor para quem é iniciante, porque fica mais fácil, tá? Ó. Então, vamos lá. Ó.
Então, aqui, ó. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Opa! Terminei rasgando ali. Pra não confundir, né? Só colando aqui, tá, gente? Então, só um minutinho aqui, ó. Pra você ficar sabendo aqui. Agora, deixa eu tirar aqui. Olha aqui, meus amores. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui, ó, e cortei esse valor aqui. Esse valor aqui, ó, é o valor que a gente precisa encaixar no nosso tecido, tá? Então, ele vai ficar meio assim, meio estranho na hora que cortar. E eu vou mostrar pra vocês como que você vai cortar pra depois você ter o resultado certinho, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu ia falar com vocês. Pra você conseguir fazer dessa forma, com esse pedacinho aqui, tá? Para você ter esse detalhe, esse resultado todo certinho, você precisa cortar e ele termina automaticamente te tendo uma emenda na parte aqui do como é que fala? Daqui da lateral. Por quê? Por conta desse miolo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, se você fosse cortar ele todinho e fazer daquela outra forma que eu tava mostrando no papel para vocês, sem ter que colocar, ó, porque se eu fizer assim, peraí, ó, você de qualquer forma vai ter que chegar ele um pouco para cá, o molde, ó, para você acertar esse valor, e depois que você acertou e cortou e marcou, você tem que voltar com o molde para cá. Você pode até tentar, como o tecido é fino, você pode até tentar cortar dessa forma daqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês e vamos tentar cortar pra gente não colocar uma costura, né? Que é muito chato. Então, vamos lá. Porque daquela outra forma, automaticamente a gente já corta sem costura e não tem problema nenhum. Porém, dessa forma, quando a gente tem esse bico aqui, que a gente tem que acertar do tecido, a gente primeiro tem que marcar ele aqui, ó. E depois a gente vem com o molde pra gente terminar cortando. Entenderam? Não sei se vocês estão conseguindo muito bem entender. Porque é chatinho essa parte, só essa parte aqui que é mais chatinho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu prender esse lado, ó. Então, meu tecido tá dobrado aqui, né? Ó, aqui nessa parte aqui. E eu vou fazer de tudo pra gente conseguir cortar ele com essa pontinha que a gente precisa, né? Ó, de forma que a gente não tenha emenda e de forma que a gente coloque aqui, ó, esse pedacinho aqui, que é o que a gente precisa, tá? Ó, o que que eu vou fazer aqui? Vou marcar aqui, ó. Ó, tô marcando aqui no meu molde. Você pega o seu giz, sua marcação para você fazer, tá? O tecido é mole, então presta atenção porque é chatinho, né? Ó. E depois esse valor vai estar aqui, né? Então tem que cortar com calma. Ó, só acertar aqui para não fugir. Eu quero deixar o tecido reto aqui, para vocês verem. Ó, então aqui eu já fiz a minha marcação aqui, que é do que você precisa, tá? Lembra que eu falei que você pode cortar o seu babado inteiro normal, né? E pode colocar ali também, tá? Então vamos lá. Ó, lembra de deixar margem, né? De costura, ó. Eu vou vir cortando até aqui no meio, ó. E aqui. Ó, eu venho até aqui. Por que até aqui? Porque agora que eu já cortei aqui, ó, eu posso voltar com o meu molde,
ó, certinho para eu vir para a parte aonde eu preciso. Pra gente, ao mesmo tempo, fazer duas coisas, né? Não ter emenda. Vamos lá. Ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, a base aqui da minha blusa, né? Ó. Ó. Vou vir aqui para acertar esse valor, eu acerto ele aqui, né? E eu vou vir costurando essa parte daqui, depois que ela tiver, deixa eu acertar logo esse pedacinho aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho que cortar um pouquinho só. Deixa eu só diminuir aqui um tiquinho só, ó. Todo para ele encaixar no molde. Sim, pode fazer separado se você quiser. Porém, se você fizer separado, eu mostrei no molde o que pode acontecer. Olha aqui. E aí, deixa eu prender aqui só para vocês conseguirem ver já. Ó. Só prender aqui na frente. Ó. Ó. E aqui você já tem o detalhe aqui da sua blusa. O que acontece se eu tivesse vindo com o meu godê, igual eu expliquei lá no início, e tivesse colocado aqui? Ela fica gravada no YouTube, essa live. O que aconteceria? Eu teria só um bico, uma formação maior nessa lado daqui. Por quê? Porque ele estaria dando um resultado diferente, né? Ó, eu vou tirar esse bico aqui agora para eu mostrar para vocês. Eu já tinha mostrado no início, vou mostrar novamente, porque eu sei que é um detalhe que é mais chatinho, é mais difícil, às vezes, de conseguir visualizar. Vamos lá, ó. Se eu tivesse vindo aqui com o meu godê normal, vinha até aqui em cima, ó, e depois eu teria que acrescentar um pouco mais, e ao mesmo tempo, olha o bico que ele ia gerar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ele ia gerar esse detalhe aqui, enviesado, que não é o que eu quero. Por isso que você tem que tomar cuidado. Você pode cortar direto e pôr aqui. Porém, você vai ter esse detalhe aqui, tá? E dessa forma, você corta ele, ó, todo aqui certinho, como tá aí na sua peça mesmo, né? Então, vamos lá. Já cortei, já mostrei aqui pra vocês. E agora a gente precisa pegar aqui, ó. Vamos lá, deixa aqui separadinho. Vamos passar agora. Costurar as nossas laterais da blusa, costurar o nosso ombro, passar no overlock e a gente vem pra cá pra gente conseguir fazer essa parte da nossa peça, tá? Então prestem atenção. Tem condição sim de você fazer de outra forma, óbvio que é muito mais fácil, mas você vai ficar com um detalhe que não é o detalhe que está mostrando aí na blusa. Essa blusa, se você observar, ela não tem aquele outro caimento, né? Ela termina tendo todo retinho, ela fica toda lisinha, né? Ela fica delicado, né? Vamos para a máquina então? Vamos lá, meninas. Então vamos vir aqui para nossa máquina reta. E vamos passar. Costura normal, agulha 80-11, ponta bola dourada para malha, tá? Ponto entre 3 e 2. E o tecido que eu estou utilizando é um crepe. Presta atenção quando você está costurando esse tipo de tecido, ele não pode estar franzindo. Se ele estiver franzindo, é porque o ponto, a largura do seu ponto está muito grande, você tem que diminuir.
Costurei aqui, agora vamos costurar aqui, ó, o ombro, né? Costurado o ombro. Costurando a outra lateral. E daqui eu vou passar no overlock. Se você não tiver overlock, você pode fazer ela toda na costura francesa, que dá super certo, tá bom? Então, vamos para o overlock. Eu já vou voltar para a mesa. Então, vamos agora lá para a nossa overlock. Passar aqui as laterais e o ombro. Ó. Você já pode, se você quiser, vir passando aqui na barra, ó, já vou passar um overlock na barra da blusa, porque depois é só eu fazer aqui, ó, uma bainha bem fininha, bem delicada nesse tecido. Se você não tiver overlock, você pode passar aqui na barra um zigue-zague, tá? Então, a gente consegue fazer uma bainha bem delicada, como se fosse a bainha de lenço, ok? Você tem um resultado bem bacana, né? Vamos lá, vamos aqui para nossa modelagem. Agora, deixa só eu raciocinar aqui, gente, senão é tanta coisa que a gente até esquece mesmo, né? Vamos lá? Bom, vou cortar a alça já já. O que eu preciso é que, como eu falei com vocês, essa própria peça, automaticamente, ela termina gerando... como é que fala, gente? Ela termina gerando uma... Como é que se diz? Um acabamento super bacana, né? Então, você não precisa de muita coisa. Vamos lá, lembra que eu falei sobre a questão da quantidade de tecido? Bom, foi o que eu imaginei. 1,5 m de tecido para você fazer essa peça. Vai sobrar? Vai sobrar. Por que tem que ser 1,5 m? Porque você vai colocar o babado dessa forma no fio, né? Você poderia colocar ele assim? Também poderia. Como o babado é godê, também não tem problema. Então, se você quiser gastar um pouquinho menos, não cortando... Se for cortar no fio o babado... Se você for cortar no fio o babado igual eu cortei aqui, 1,5 m. Se você não for cortar no fio, que também não tem problema, o babado godê. Não tô falando da blusa, gente. A blusa foi cortada no fio. Presta atenção para depois não me dizer que eu falei coisa que eu não falei. Você vai precisar aqui, ó, vamos lá, 70 com 40, você vai ter 1,10 m, tá? 1,10 m aí de tecido, porque a gente não tem revel, o restante que sobra já é suficiente pra gente fazer a nossa saia, tá bom? Então, se você não for cortar no fio, você economiza um pouquinho. Você tem 1,10 m aqui. Se você for cortar no fio, 1,5 m, ok? Então, falamos, né? Já falamos aqui. Agora, vamos ver aqui, ó. O que eu preciso pegar para eu fazer aqui? Juntar aqui agora a minha peça, né? Ó. Deixa eu abrir aqui. Peraí, gente. Aqui a parte das costas e a parte da frente, né? Então, a gente tem que vir aqui, ó. Para colocar aqui, ó. Então, deixa só eu ir coisando que eu vou tentando ler. Então, falei do tecido. O tecido que eu tô utilizando é um crepe, bem fininho. Ó.
Já tô colocando ele aqui, prendendo aqui. Então, modelagem, gente, tem suas dificuldades realmente, não é tão simples, mas também não é tão fácil. Mas a grande questão também é o seguinte, tem alguns detalhes que realmente a gente tem que se preocupar, porque senão uma coisa é quando a gente está no papel fazendo, outra coisa é quando a gente vem para o tecido. E aí a gente termina sim tendo alguns probleminhas, tá? Então é por isso que você tem que observar esses detalhes. Bom, o babado, vocês viram que ele está sem a costura, né? Então, eu tô colocando ele aqui, ó. Costurando aqui todinho. Costurando não, né, gente? Alinhavando aqui com o meu alfinete, né? Que alinhavar mesmo também é na linha, né? Já tô fazendo aqui no meu alfinete, ó. Aqui tá um pouquinho mais, eu vou dar uma embebida, né? Porque sempre a parte do godê também termina ficando um pouquinho, sempre mais. Mas o valor que eu tenho aqui já é suficiente para eu passar uma embebida. Então, passei ele todo aqui, ó. Vamos desvirar aqui a nossa peça pra gente ver, ó. Que vai faltar porque a gente tem que fazer a nossa alça, né? Aqui, minha peça tá aqui. Deixa eu voltar aqui agora, ó. Trazer esse babado todo pra cá, não é isso? Ó. Vamos lá. Cadê a parte da alcinha tá aqui, né? Ó. E aqui a gente tem a nossa peça. Então, automaticamente, eu tava colocando aqui, ó. Presta atenção, eu tava colocando o meu babado pelo lado avesso. Por quê? Porque vai ficar a costura dessa forma. E aí, depois que eu viro pro lado da frente, eu vou desvirar o meu babado aqui, ó, pra frente, tá? Ele tá colocado. Só que eu preciso prender a minha alça já de uma vez, antes de fazer essa costura. Eu posso até deixar, se eu quiser, né? Ó, deixo aqui só esse valor separado, ó, pra encaixar minha alça e a gente faz a costura depois. Vamos fazer assim que a gente já prende de uma vez, né? Deixa eu só... Aqui já tá. Então, vamos lá. Eu vou deixar só esse valorzinho aqui separado, que é para eu colocar aqui a minha alça. Tá? Vamos lá para a máquina novamente. Ó. Daqui a pouquinho eu vou respondendo vocês. Eu só tô encaixando um pouquinho mais devagar aqui. Às vezes você tá perguntando, nossa, por que agita tão devagar? Porque lembra que eu falei com vocês? Que ele ficou um pouquinho maior aqui. Então, eu vou já encaixando ele aqui, ó. De forma que eu não tenha que ficar fazendo o embebê e ao mesmo tempo, aos pouquinhos, eu consigo dar uma encaixada aqui. Tá? Vou encaixando ele devagarzinho aqui, até ele ir se encontrando todinho. Com essa parte aqui que a gente precisa, né? Então, daqui a pouquinho eu vou lendo vocês aí, gente. Que agora...
Pronto, esse valor da alça eu já deixei. Agora, peraí que eu tenho que acertar aqui essa costura. Ó. E agora eu vou costurar o valor que tá debaixo da cava, né? Então, corre e deixa seu like se você ainda não deixou. E se você está na plataforma do Facebook, lembra que você precisa me deixar mensagem, alguma dúvida que você tenha aqui no YouTube. As lives, os vídeos ficam gravados no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá para a nossa máquina reta agora. Ah, que bacana, Marli. Que ótimo, né? Seu esposo já vai sair aí. Que bacana, gente. Graças a Deus, né? Bom, vamos lá então para a nossa parte aqui que nós precisamos, onde está a nossa alça. Deixa eu catar aqui a outra parte da nossa alcinha. Ó. Eita, que a gente segura, a coisa sai. Aqui. Então, aqui tá o biquinho, né? Aonde a gente vai colocar a nossa alça, tá? Ó. Juntei aqui tá parte da nossa cava. E vamos lá que a gente vai fazer agora o valor da nossa alça, né? Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver quanto que era. Pronto, você vai aproveitar um retalho, né? Um pedaço do que você tem aqui de tecido, ó. Pra você tá fazendo aqui a sua alça, né? Sempre coloca um pouquinho maior, né? Como eu falei com vocês. E aqui depois, qualquer coisa você vai acertando, né, gente? Vai dar uma alcinha bem pequenininha. Cortar um pouquinho aqui maior. Ó. Então, vamos para a máquina, porque a gente vai passar aqui uma costura, né? Deixa eu terminar de acertar aqui, ó. A minha alcinha, para ficar retinha aqui. Ó. E a gente vai desvirar ela, depois passar um ferrinho pra gente encaixar. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nesse babado godê que nós temos aqui, a gente vai fazer uma bainhazinha de lenço aqui, tá? Se você não sabe, fica ligadinho aí para você conseguir aprender. Vamos para a máquina reta. Ó, então aqui o valor da minha alcinha vai ser pequenininha. Eu vou vir aqui, ó, colocar ela aqui, passar uma costura que é para depois eu desvirar, né?
Sim, também pode ser cortado fazendo aquelas aberturas. Não tem problema nenhum não, tá? Se quiser pode fazer também assim. Que aí você já corta no valor normal, né? Você pode cortar no desenho normal do molde, também é uma outra opção, tá? Nós já fizemos até um vídeo aí também explicando, né, esse babado godê, que é feito de outra forma, numa manga, né, que nós fizemos. Então aqui, ó, vou colocar aqui agora, pra gente desvirar a nossa peça, né. Prender aqui o meu passador, ó. E agora eu venho aqui para eu ir desvirando devagarzinho aqui a minha alcinha. Passar um ferrinho nela, né? Bom dia para todo mundo que está chegando aí, seja muito bem-vinda aí ao canal. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Segunda a sexta-feira temos lives diárias aqui no canal. 10 horas de Brasília com a modelagem base e na parte da tarde a partir do zero fazendo a modelagem, corte, costura e acabamento. Sempre para que você consiga aprender a modelagem, o corte, a montagem das peças, os acabamentos que você pode estar fazendo não só nessa peça, mas para que te dê ideia de estar fazendo também em outras peças que você precise, né? Pronto, já desvirei aqui a minha alcinha, agora eu vou tirar aqui o meu passador, está aberto, vou tirar ele aqui. Prontinho. Passar um ferrinho já. Que é o que eu já vou fazer aqui, ó. Lembra daquela parte da nossa bainha que eu passei da blusa, que eu passei uma overlock? Então, passei overlock só para facilitar e você conseguir fazer uma bainha bem fininha, ó. Então, a overlock também te facilita. Se você não tiver overlock, você também pode passar um zigue-zague. Então, aqui eu já vou fazer a bainha da minha blusinha, ó. Porque agora é só passar o ferro na alça, embutir, né? Nossa blusinha vai estar prontinha. E, ao mesmo tempo, eu também vou passar depois pra gente fazer a nossa bainhazinha. Ó, você vem fazendo aqui a sua bainha. A vantagem de passar o zigue-zague ou de passar o overlock para fazer a sua bainha é porque você depois já tem algo que fica firme, fixo, ainda mais quando é tecido fino, que o tecido fino fica escorregando. Então, ele te ajuda bastante, tá? Vamos lá, eu já deixei aí a playlist da Maratona de Iniciante para você que não conseguiu pegar os primeiros vídeos. Então lembra, já deixei aí no chat, tá bom? Bom, pode ser cortado fazendo isso, a gente já respondeu. Gi, quero fazer essa blusa de poá que você está usando na viscose. Fica muito mole? Fica totalmente mole. Eu tô usando uma sarja com elastano. A sarja com elastano ela é mais armada, né? Então, bom dia para todo mundo que está chegando. Beijo para todo mundo, meus amores. Você que é a primeira vez que está assistindo a gente, deixa aí nos comentários para a gente estar sabendo que é a primeira vez. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Ó, então, meninas e meninos, olha aqui, fizemos aqui nossa bainha, viram? Fica certinha, ó, tanto da parte de fora como a parte de dentro, né? A mesma coisa. E aqui o nosso babado, como que a gente vai fazer, né? Nosso babado godê aqui. Você pode vir aqui
e passar aqui, ó, uma costurinha aqui bem fininha. Quanto mais fininha, melhor. Vamos lá? Então, para fazer aqui a bainha de lenço. Se não sabe, fica ligadinha para você aprender. Você vai passar essa costurinha o mais rente possível e você vai colocar aqui o mínimo de tecido possível. Eu já vou mostrar aí para você. O mínimo de tecido possível aqui nessa parte curva. Então, é a bainha de lenço, que é super utilizada para você conseguir fazer. Pode fazer a frufru, né, na máquina. O ponto frufru na máquina do overlock. Eu sempre faço aí para vocês. Já fiz várias e várias vezes. Eu já vou mostrar. Vamos costurar bem no cantinho. Eu sei que você não está vendo agora, mas daqui a pouquinho eu mostro para você, tá? Essa aí seria a nossa bainha de lenço. Então, fica ligadinha para você aprender. Que bom, Jocely. Fico super feliz que você já está aí fazendo sua própria roupa. Para todo mundo também que está me enviando, né, as fotos das peças que tem feito. Gente, parabéns. É isso mesmo, é o que vocês precisam. Liberdade para a gente conseguir fazer as nossas peças de uma forma que fique bacana e outra, né? Fazer o que a gente quiser, tá? Corre e deixa o like se você ainda não deixou seu like. É isso aí. Pera aí, vou parar aqui para dar uma olhada quem foi que deixou o like e quem não deixou. Vamos lá, gente, ué. Vou parar aqui para dar uma olhada já na listagem de vocês aí. Você não deixou o like, então, vamos lá deixar. E isso faz, mas lembrem sempre de fazer a peça piloto, que é para depois não estar com a peça pronta e ter a surpresa. Ai, mas ficou largo aqui, porque o meu aconteceu isso, e aí começa a chorar porque estragou o tecido. Façam a peça piloto, façam o dever de casa direitinho, porque ele vai te salvar lá na frente. É chatinho, mas ele vai te ajudar. A peça piloto é para você evitar de jogar dinheiro fora. Jogar tecido fora, né? Ninguém quer. Então tem que fazer. É chatinho, mas tem que fazer. Se não fizer, já sabe, né? Já sabe que depois você pode ter problema. Então tem que fazer a peça piloto. Vou agora aqui, ó, dobrando aqui bem fininho. Eu não quero sair aqui da linha, porque eu já peguei, mas assim que eu acabar de fazer essa parte, eu vou mostrar para vocês como que é, porque nós estamos com babado godê. Então, a gente está fazendo o acabamento no babado godê. Então, a gente está fazendo aqui, você está aprendendo nesse vídeo, você já aprendeu uma parte da modelagem, porque a primeira é para quem é iniciante. Maratona de iniciante a gente já está tendo. Então, modelagem base, né, da blusa, que a gente já fez, e os recortes dessa peça, como podem ser feitos. Eu sempre falo que a modelagem de uma peça, ela é feita de várias formas. Não existe uma forma só, né? E a gente vai definindo quais são as formas que a gente faz. A mesma coisa acabamento no babado godê. Pode ser feito assim, pode ser feito com o ponto frufru, aquele ponto pequenininho, né? Pode ser feito no zigue-zague bem pequenininho também. Então, cada um vai decidir a forma que souber, tá? Para conseguir fazer, meninas. Então, vamos lá. Fazendo aqui. Ó, você vem virando direitinho, tá? Você que é iniciante, você pode vir dar uma brincada com o ferro, tá bom?
de cortar o babado tem o mesmo caimento que o cortado no fio? Sempre tem um problema na hora de arrumar o tecido. Sim, tem o mesmo caimento, porque ele é godê. O godê, ele, independente de estar no fio ou não, ele vai sair do fio, porque o godê já não é no fio. Então, não vai fazer diferença não, tá? Nenhuma. Vai fazer diferença só se você fizer o corte errado, calcular errado o babado, aí sai errado. Mas se você fizer certinho, não vai fazer diferença nenhuma. Nesse babado aqui, nessa peça que estamos falando, tá? Para depois o pessoal não sair fazendo outras coisas aí e falar, foi a Gi que falou, o meu deu errado. Então, presta atenção direitinho, tá? No resto dá certinho. Pronto, agora sim eu vou mostrar para vocês aqui uma parte da bainha de lenço, meus amores. Vamos lá. O que você precisa fazer aqui, ó? Você precisa juntar seu tecido bem pequenininho, tá vendo aqui, ó? Que quase não sobrou tecido aqui pra gente, ó. Refilar, pra gente cortar, ó. Bem miudinho aqui, máximo que você puder conseguir trazer ele pra cá. Então, nós já fizemos aqui, ó. Olha aqui pro nosso lado, olha aqui. E olha que a gente nem fez a segunda parte. Olha aqui como é que tá bonitinho, como é que tá acabadinho, né? A gente ainda tem que fazer a segunda parte, da nossa bainha de lenço, né? Então, vou passar agora a nossa alcinha pra gente colocar. Pois é, gente, é feriado amanhã no Brasil, que maravilha, né? É bom que vocês estão aí. Quero saber de vocês, quantas vocês vão estar aí me assistindo? Vai todo mundo sair para passear? Será que não vai ter ninguém nas lives de amanhã? Diz aí, quem é que vai estar na live de amanhã? Ou vai estar todo mundo passeando? Porque aí eu vou passear também, gente. Vamos lá. Será que vai estar todo mundo aí na live? A maioria? Escreve aí, eu quero ver a quantidade que está aí me assistindo. Vamos ver se tem aí pelo menos 90%. Se não tiver eu 90% aí, amanhã não tem live, gente. Tem 286 pessoas assistindo, gente. 90%, quero ver quanto é que dá aí. Deixa eu ver aqui que eu vou parar até para fazer minhas contas aqui, gente. Ó, 90% tem que ser 257 eu aí. Se tiver 257 eu aí, eu vou contar, hein, gente, depois. Se tiver 257 eu, amanhã tem live. Se não tiver 257 eu aí, não tem live amanhã. Que aí todo mundo vai descansar, imagina. Aí eu vou ficar aqui falando feito boba pra ninguém, né? E todo mundo lá dormindo, babando, tomando café, né? É assim, vamos lá pra mesa, gente. Vamos lá pra mesa pra gente ir montando, como vocês vão respondendo aí, ó. Ó, então, gente, mas ficou muito lindo esse acabamento daqui, né? Ai, que fofo, gente, que delicado. E olha que não tá nem a segunda parte, né? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo aí, todo mundo vai estar. Isso aí, galera. Ó, então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a minha alcinha. Lembra que a costura vai estar pro lado de dentro do pescoço, né? Ó. Então, aqui. Encaixa. Opa, deixa eu virar ela aqui, né? Ó. Deixa eu só acertar aqui. Não dá pra ir na praia por causa da pandemia? Ah, minha filha, mas as praias estão lotadas aí, né? O pessoal não se aguenta não tem esse negócio não. O pessoal vai mesmo aí com pandemia, sem pandemia, o povo tá na rua, que, nossa, parece que não teve nada, né, gente? Parece que não teve nada. Mas fazer o quê, né? Pronto, deixa eu colocar agora outra alcinha minha. Ó, aqui por dentro, né? Ó.
Peraí, saiu aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, pronto, tô colocando aqui pra dentro. Que bacana, que bom. Já tem gente dizendo que vai estar na live amanhã, que ótimo, Depois eu vou contar se tem os 257 eu aí, pra gente ver se tem live amanhã, né? Vamos ver isso, 250, tem que ter 257 aí. Porque senão, imagina, né? Pelo menos 90%, Não tem problema nenhum também, né? Todo mundo tem que passear, tem que divertir um pouquinho, né? É assim mesmo, não tem problema nenhum não, mas a gente só quer saber, né? Vamos lá então, gente, ó. Então já coloquei aqui, agora eu vou vir passar minha costura aqui por dentro. Verdade, por falta de cuidado, Por isso que tá aí, lotado e um monte de gente infectado, né? Enfim, vamos pra lá agora, minha gente. Máquina reta. Obrigada para todo mundo que correu, veio aqui, só abriu aí, isso aí. Não consegui ler teu nome, mas viu? Ela falou que só veio aqui, deixou o like rapidinho, tá na rua, tá correndo. Obrigada pelo carinho, consideração, isso aí, valeu, gente. Isso aí, obrigada para você que tá sempre aí com carinho, ajudando, né? Ajudando o canal, ajudando a gente e aprendendo também. Ou, se você já sabe, né? Pelo menos tá aí compartilhando com outras pessoas também, não é, minha gente? Olha aqui, gente, ó, nossa alça colocadinha tanto de um lado como do outro, viram? Ó, aqui o meu, como eu falei, ele vai dar esse tiquinho só aqui, ó, gente. Por conta do que eu disse? Por conta do meu, que ficou um pouquinho só, uns 2 centímetros, 3 centímetros, um pouquinho maior, lembra? Então, por isso que o meu deu aquele leve franzidinho ali que eu tive que fazer, né? Por isso que eu falei, sempre que você for cortar, lembra de cortar um pouquinho menos, né? Porque esses tecidos molinhos, eles sempre geram esses problemas, né? Gente, nossa peça tá pronta. O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora? Blusa já acabou, já tá pronta. Então, olha aqui, por incrível que pareça, né, gente? Eu até achei que essa blusa também fosse mais complicada, mas, nossa, me surpreendi. Blusa já tá pronta. A alça, se fica larga, a gente aumenta aqui, aperta aqui mais um tiquinho, né? Que aí a gente puxa por aqui. Aqui, ó, nesse babadinho aqui, para você terminar de fazer a sua bainha de lenço, o que você tem que fazer? Você fez aqui uma costura, você vai dobrar aqui, ó, e vai passar uma outra costura aqui em cima. Eu vou fazer só em um pedacinho, para você saber, né? E pronto, depois eu termino a minha e faço aqui, tá bom? Então, para você fazer a bainha de lenço, seria isso. E você já fica com essa peça toda bonitinha, não é? Ó, então tô virando aqui. Você vai passar uma costura em cima da costura que você já tem aqui. Ó, para fazer a bainha de lenço. Ó, vem dobrando bem certinho. Em cima da própria costura que nós já passamos. E você vem fazendo a sua bainha certinha aqui. Ó. Pronto, então fiz esse pedacinho aqui. Que bom, todo mundo vai estar. Ó, que bacana, isso mesmo. Então, você dobrou aqui 2 vezes, ó, passou uma costurinha bem aqui em cima, viram? E aqui do outro lado, ó como é que fica. Ela termina ficando um pouquinho mais grossinha, né? Então, automaticamente, ela fica bem delicadinha. Então, meus amores, vamos pegar para vestir a nossa peça. Ah, e lembrem, né? Aqui, ó, parte da cava. A gente tem um acabamento que a gente tem que fazer na cava também. Você pode vir aqui
colocar um viés rebatido, você pode fazer um revel e você também pode pegar aqui a sua própria cava, ó, como ela vai ficar bem aqui embutidinha, virar aqui assim, ó, dessa forma e passar aqui, ó, uma bainha, ó, virar para dentro e fazer uma costurinha. Ela vai ficar praticamente toda escondidinha ali para dentro, né? Ó. Então, também pode fazer dessa forma, também não tem problema nenhum. E mais tarde, a gente tem às 14 horas, né, aí de Brasília, daí do Brasil, a gente vai fazer aquele macacão. Um macacão maravilhoso, né, gente? Nossa, show de bola esse macacão, né? Pois é. Então, ó. Então, acabamos. Aqui, tá vendo? Então, você pode fazer aqui na parte da sua cava, colocar uma bainhazinha dessa, tá? E você já tem a sua parte prontinha. Aqui por dentro, se você quiser, você pode sim passar um overlock para fazer o acabamento, para você não deixar ele todo assim, com essa parte da costura, tá bom? Então vamos lá, meus amores, experimentar, não consegui todo mundo, mas depois que essa live acabar, eu vou ver se tem 257 eu aí. Pois é. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consegui colocar. Olha aí, gente, a próxima live das 14 horas. Pois é, esse macacão mega maravilhoso, transpassado, com bolso para um lado, bolso para o outro, bolso para cima, bolso para direita, bolso para esquerda, porque a gente já sabe que nessa estação primavera-verão o que mais vai ter é bolso, né, gente? Pois é. Se você gosta de bolso, então fica ligadinha que você vai ter nesse macacão, você não pode reclamar de falta de bolso, não é? Pois é. Então, meus amores, beijo. Vamos lá agora. Vamos ver. Banner no provador. Então, beijinho, já volto. Vamos ver?
estão, meus amores? Aqui, meus amores, como estamos? Pois é, nossa blusinha aqui, ó. Terminei colocando e por isso que tá dando essa marca aqui por conta do microfone. Deixa eu jogar o microfone um pouquinho aqui pro lado. Opa, da nossa alcinha. Ó, viram? Ó, é esse o caimentozinho que você vai tendo da parte da sua blusinha. Aqui, ó, fica certinho. Uma coisa que você tem que fazer, que eu esqueci de falar, é nessa parte daqui, ó. Claro, além de passar o ferro que eu não passei, por dentro você vem aqui, ó, só para dar um pique, porque nessa parte curva, para ele não ficar abrindo, e você pode até passar também, fazer um pesponto aqui por dentro, tá? Que aí ele fica certinho aqui para não ficar rebatendo. A minha alcinha, eu terminei até, ó, coloquei um alfinete para dar mais uma apertadinha, ó. Do resto, ó, gente, é isso aí, tá vendo? E você pode colocar também mais um detalhezinho. Você vê que a minha não é estampada, é lisa, né? Mas enfim, ó, é bem levezinho, ó. Aqui tem que dar uma leve acertadinha aqui, né, no nosso babadinho. Do resto aqui, ó, ela vem até a cintura, gente. É isso, ó. Esse é o formato da sua blusinha, mesma coisa na parte das costas, tá? Ó, que você faz, tá? Que você tem o babadinho. Aqui a alcinha, eu acho até que se essa alcinha tivesse um lacinho, ia ficar bem mais fofo, né, gente? Ia ficar bem bonitinho. E aqui em volta, ó, do próprio babadinho, a mesma coisa. Como essa é uma blusa lisa, né, não é o caso da que tá na foto, que é estampada, como diz, já não precisa de mais nada. Então, uma lisa eu poderia colocar ou um viés de uma outra cor, ou até um detalhezinho de uma barrinha de uma renda, se você achar e encontrar da mesma cor também aqui no final, eu acho que ia ficar super bonito, bem bacana e bem delicadinho. Então, meus amores, essa foi a nossa peça, foi a nossa blusinha aqui, só, ó, tirar esse bicozinho. Ah, mas é porque aqui a gente já fez a bainha, aqui também não fez, por isso que tá dando essa diferença. Também. Então, encontro vocês até daqui a pouquinho. Qualquer dúvida que você tenha tido, deixa nos comentários que depois eu respondo você, tá bom? E lembra de ficar ligadinho às 14 horas na outra live que a gente tá tendo. É isso aí. Não se esquece desses detalhes que eu passei pra vocês, até porque quando a gente usa tecido fininho, a gente precisa ficar ligado nisso, porque senão realmente depois a gente termina não tendo o efeito desejado que a gente precisa, não é isso? Então, meus amores, espero que vocês tenham... Opa, tava pegando aqui na cintura da calça, né? No elástico. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Eu amei de paixão, é bem diferente. Eu acho até que, na verdade, se tivessem dois babados, um mais aqui, ó, ia ficar melhor ainda. Eu, como já amo babado, acho que se fossem dois, quem sabe, de repente, eu coloco até mais um aqui embaixo, né? Enfim. Então é isso, tá? Beijo no coração, até mais. Fui!